onde as notícias e a opinião não perdem tempo. Regressa à conversa que a atualidade ditou que fosse interrompida com o outro convidado deste jornal, Eduardo Passos Ferreira, e o livro que se interroga sobre se a austeridade cura, a austeridade mata. Eduardo, conversávamos sobre as alternativas à austeridade. E assinalava-se. E justamente sobre aquela ideia de que é uma inevitabilidade. E ora bem, o que, digamos, para mim é mais importante neste livro é provar que é possível um debate sobre o assunto. Até pode acontecer que não haja alternativa, não é a minha opinião pessoal, mas mesmo que não haja, vamos debatê-las, vamos pôr em confronto a receita da austeridade com as outras medidas possíveis, ou vamos interpretar quais são os graus de austeridade possível, o que é que devemos entender por austeridade. Este livro tem uma coisa muito engraçada, é que, ele é publicado pela editora da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa e tem muitos jovens a escrever, o que é uma boa coisa, porque todos pensamos que os jovens estão muito desinteressados dos problemas, ou que já cá não estão, muito afastados, ou que já se foram embora, no caso de terem ido. E depois também há muitas pessoas idosas, aquelas que o Papa recorda que se tornaram descartáveis na atual sociedade, que escrevem neste livro textos de enorme qualidade. Pois há uma grande diversidade ideológica e há muitas pessoas justamente a tentarem esboçar aquilo que pode ser alternativa. Claro que o problema aqui é que, no tal contexto em que Portugal está destituído de instrumento cambial, não tem moeda, como há pouco o Henrique recordava, estamos em larga medida dependentes do exterior e, portanto, é necessária uma negociação com o exterior. Mas os próprios credores têm que compreender que esta situação levará, mais tarde ou mais cedo, a que Portugal não possa cumprir. Isto lembra-me um livro recente, que não há tradução ainda portuguesa, um livro de um americano chamado Robert Kuttner, que publicou um livro chamado The Debtor's Prison, a prisão dos devedores. Recordando como durante muitos séculos os devedores privados, nós, por exemplo, se não pagássemos as nossas dívidas, éramos presos. Ora bem, o que é que isto beneficiava os credores? Nada, porque a nossa prisão significava justamente que não lhes podíamos pagar, quando muito tinham a consolação, digamos, moral ou imoral, como quisermos considerar, de nos verem na cadeia. Num certo sentido, o que os credores portugueses estão a fazer é isto, é ter-nos na cadeia, no sofrimento e na expiação, mas sem que criemos condições para lhes pagar. Portanto, digamos, o que é que parece claro? É preciso um ritmo mais lento de ajustamento nas finanças públicas. Há coisas negociar prazos. É preciso negociar prazos, ritmos, é preciso abrir algum espaço para o crescimento. Aliás, como sabe, este programa foi feito na base de teorias que, entretanto, faliram totalmente sobre o pouco efeito negativo que a austeridade tinha sobre a economia. Hoje em dia, mesmo os defensores mais tradicionais, como o Fundo Monetário Internacional, já reconheceram que isto está errado. Depois há este fenómeno, porque é que este reconhecimento, que é feito pela própria Sra. Lagarde, não se traduz na atuação da Troika. E também há aquela coisa espantosa de muitas vezes aparecer a própria Comissão Europeia em posições mais duras do que o Fundo Monetário Internacional. Mas ainda ontem ou anteontem, o próprio Presidente da Comissão Europeia, que tem sido de resto um verdadeiro falcão da austeridade, apareceu a dizer que temos que reconhecer que, do ponto de vista da política social e das pessoas que estão à beira da miséria, a situação hoje é muito pior do que era. E, de facto, é preciso compreender isto. Nós temos tido, além de mais, uma austeridade que tem sido distribuída socialmente de uma forma totalmente iníqua. É que os números vão dizendo que a riqueza em Portugal está cada vez mais concentrada, os ricos estão mais ricos. Ainda ontem tínhamos aquela notícia que o homem mais rico de Portugal tinha duplicado a fortuna num só ano. E é impressionante, porque aquilo é uma espécie de... Isso pode levar à interrogação, Eduardo, de que o poder político está refém do poder económico. É uma ideia que muita gente tem levantado, o Papa claramente levanta, peço desculpa, eu suponho que é a terceira vez que cito o Papa, mas realmente é a intervenção mais estruturada e mais interessante dos últimos tempos. O Presidente do Parlamento Europeu também disse a mesma coisa e, de alguma forma, o poder político, mas não só em Portugal, em todo, situemos-nos agora na Europa, está refém do poder económico.
quer de um poder económico que tem cara, que se sabe quem são, quer os tais difusos mercados que ninguém sabe quem é. Ou os tais fundos. E falta a tal coragem política. Posso transcrever um pouco o que o Papa diz a este propósito, que é bastante interessante, que é uma reforma financeira que tivesse em conta a ética exigiria uma vigorosa mudança de atitude por parte dos dirigentes políticos, a quem exorto a enfrentar este desafio com determinação e clarividência, sem esquecer naturalmente a especificidade de cada contexto. O dinheiro deve servir e não governar. O Papa ama a todos, ricos e pobres, mas tem a obrigação, em nome de Cristo, de lembrar que os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los e promovê-los. Exorto-vos a uma solidariedade desinteressada e a um regresso a uma economia e umas finanças e uma ética propícia ao ser humano. E depois diz, não há desigualdade social que gera a violência. Porque a grande questão também nos últimos dias tem sido, particularmente a partir das declarações do Dr. Mário Soares, se acabaremos ou não numa situação de violência. E, curiosamente, o Papa Francisco, que decisivamente dominou esta parte deste telejornal que não foi futebol, o Papa manifestamente também pensou nessa questão e explica que não há serviços secretos, não há polícias que possam evitar que a prazo, num sistema de desigualdade total, não haja uma reação violenta de todos aqueles que são excluídos. Nós temos aquela ideia que foi, aliás, expressa da tal forma por um banqueiro português, que é os portugueses aguentam sempre mais. E, de facto, damos um ar suficientemente passivo para criar essa ideia. Mas até quando? Nada me garante. Eduardo, não quero chocar, mas não é paradoxal que o período em que as finanças públicas estiveram mais equilibradas em Portugal tenha sido o período da ditadura do Estado Novo? Nada paradoxal, é extremamente coerente. É muito curioso, aliás. Sabemos os custos sociais e políticos. É muito interessante, porque o que é que resultou desse equilíbrio de finanças públicas? Isso que o Henrique estava a referir. Ou seja, resultou um país pobre, um país sem cultura, um país afastado de todo o progresso, um país onde as pessoas não iam para a universidade. Mas, como sabe, muita gente se interroga se hoje não pagamos o preço de excessos que cometemos depois. Eu interrogo, faço a pergunta inversa, não estaremos a querer puramente voltar a esses tempos e por isso a empolar os custos que foram necessários para isso? E o país que fizemos não nos permitiria avançar de outra forma se não tivesse sido de repente aprisionado dentro da história do debtor's prison? Porque repare, o que nós vamos caminhar é para um país, de facto, igual a esse do tempo da austeridade na ditadura, em que quem nasce pobre não estuda, não vai para a universidade. Isto significa uma sociedade muito fechada. Temos o desmantelamento do ensino público, do Serviço Nacional de Saúde. O sistema de segurança, o sistema público de saúde tem sido, sim, é para aí que se caminha, embora deva dizer que, por exemplo, é um dado curioso e justo que o ministro mais popular deste governo seja o ministro da Saúde. O Dr. Paulo Macedo merece-o seguramente e tem feito muito para defender o Sistema Nacional de Saúde, o que mostra que é possível, ao limite, aplicar austeridade entendida como contenção de custos, como recusa de desperdícios, sem tentar ir aos extremos que representa, por exemplo, este orçamento para 2014. Eduardo Passos Ferreira, muito obrigado por ter vindo esta noite aqui à TV24 a propósito do lançamento e apresentação deste livro que coleciona depoimentos de muitas personalidades portuguesas sobre a austeridade, interrogando se ela cura ou se ela mata. A resposta parece ser que ela mata, na opinião da maior parte dos autores e também da sua. Muito obrigado. Terminamos também aqui esta edição das 10 na TV24.